Vocês estão mais uma vez aqui comigo. Quero agradecer pela presença de vocês. Quero pedir que vocês compartilhem essa live, cliquem no coraçãozinho, curtam a live, para que mais pessoas possam ser abençoadas, né, com o nosso devocional. Para aqueles que não me conhecem, que estão chegando no meu Instagram ou que já assistem posteriormente no gravado, meu nome é Adson Ferreira. Eu faço, né, geralmente todas as noites esse devocional, né? E hoje nosso tema, pessoal, boa noite, Dayana. Esse tema desta noite será liberte-se da amargura, né? Então, o questionamento que eu trago para vocês é: qual a amargura que você talvez esteja guardando, não é? Isso é terrível, pessoal, né? Porque quando você guarda sentimentos ruins, nós somos frequência, né? Nós temos energia. Então, toda vez que a gente está guardando essa energia de amargura, de tristeza, de mágoa com alguém, a gente está guardando isso para nossa energia, né? E isso acaba o quê? Afetando toda a nossa vida. Muitas vezes as pessoas chegam à depressão, à ansiedade, a várias prisões emocionais. Boa noite, Francisca. Há muitas prisões emocionais, há problemas muitas vezes físicos, né, de saúde. Por quê? Porque ficam guardando amarguras dentro do seu coração. E o que são amarguras? A gente pode ter várias, né? Então, de um filho para um pai, de um pai para um filho, de uma briga, de um divórcio no ambiente familiar. Boa noite. De uma traição, de uma palavra negativa falada, de uma briga, de um roubo. Sei lá, tem tantas situações, né, de alguém, de algum parente alcoólatra que afetava a família, de pais ou de filhos que, em vez de abençoar, né, falavam palavras de maldição, enfim, né? Pode ter na vida das pessoas, né, nas nossas vidas, diversas amarguras, né? E aí não tem como a gente definir que tipo de amargura cada um vai ter. Mas a gente precisa entender com a palavra de Deus que a gente precisa se libertar dessas amarguras. Nosso devocional hoje começa dizendo: não permita que o ressentimento e a amargura deixe o céu nublado diante de você. Porque é isso que acontece, né? Quando muitas vezes eu guardo uma dor, uma mágoa de alguém e não libero isso, não perdoo, não esqueço verdadeiramente, em vez de minha vida ser uma vida alegre, ser uma vida feliz, ser uma vida próspera, eu acabo ficando preso àquele sentimento. E aquele sentimento de prisão acaba não permitindo que eu prospere, que eu ande para frente, né? Um dos meus mentores, o Pablo Marçal, ele diz: vá cuidar da sua vida. E isso é uma realidade. A gente precisa cuidar da vida da gente e deixar o que? O passado, deixar a tristeza, tudo que passou lá atrás e seguir a vida, perdoando, amando, né? Porque quando o outro faz algo de ruim pra gente, ele não está falando da gente, ele está falando muitas vezes de si. Está falando das suas frustrações, das suas tristezas, das suas mágoas. E a gente precisa o quê? Se libertar desse sentimento. Libertar desse sentimento de dor. Libertar desse sentimento de tristeza. Libertar desse sentimento de ansiedade, de depressão e da amargura. Porque quando a gente se permite ser curado da amargura, as coisas acontecem. Então o autor do livro diz: infelizmente a vida machuca. Quem já não foi machucado, pessoal? Não é? A gente é machucado no trabalho, muitas vezes, por um colega de trabalho. A gente é
machucado pelo cônjuge. Muitas vezes até sem querer, né? Às vezes o marido ou a esposa chega estressada do trabalho e fala alguma coisa sem querer. E aí você precisa entender que você precisa o quê? Perdoar. Mas infelizmente tem pessoas que em vez de perdoar ficam ali, ó, guardando o quê? A mágoa, o ressentimento. E isso é frequência. E o que que acontece? Se você está numa frequência baixa, numa frequência negativa, na frequência da amargura, isso vai fazer com que sua frequência cada vez fique mais baixa. Eu costumo dizer que sempre faça com que aumente o que é positivo. Então, se você está com a frequência negativa, elimina isso e deixa que a frequência positiva seja maior na sua vida, porque quando você está com a frequência, com energia boa, mais energia você vai ter, né? Então, diz, a vida machuca, e isso é uma verdade, né? A vida machuca no financeiro, a vida machuca no relacionamento, a vida machuca nas palavras, mas a gente precisa o quê? Ser resiliente. Agora eu estava numa live com a Edicélia e eu vi ela falando justamente disso, né? Que a gente não tem que estar preocupado com o que o outro pensa da gente. Não, a gente tem que persistir, prosseguir, continuar. E para a gente continuar, para a gente seguir, a gente não tem que estar preocupado com a aprovação do outro. Se o outro gostou ou não gostou, aí é a visão dele. Mas quando a gente passa a entender que o que é mais importante é a gente, o nosso amar, o nosso cuidar, a visão do outro não vai nos afetar. Ou até pode afetar, mas a gente vai fazer 5, 4, 3, 2 e 1 e deixa para lá e segue a vida. Então, continuamos dizendo, e muitos estão vivendo à sombra de um luto, de um abuso, de um sonho destroçado, de uma ferida profunda. E a gente precisa se libertar dessas prisões e ser resiliente. Precisa se libertar dessa situação e desse sentimento de frustração porque algo não deu certo. Se não deu certo é porque foi a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Deus tem um propósito, um caminho para cada um. Se não deu certo é porque Deus tinha algo maior, Deus tinha algo melhor. Se você passou por um abuso, você passou por um luto, você passou por um sonho destruído, talvez um casamento destruído, porque Deus queria assim. E aí você me pergunta, mas Deus vai querer o meu mal? Não, é porque Deus talvez queria te usar mais na frente para abençoar pessoas que precisavam também ser abençoadas nessa situação. Às vezes a gente pergunta, por quê? Mas o porquê, quando a gente para ouvir a vontade do Senhor para a nossa vida, o Senhor vai fazer você entender qual era o melhor para a sua vida. Até um casamento, porque casamento não é para acabar. Mas talvez você não perguntou primeiro a Deus antes de casar. Ou você não soube treinar adequadamente quem deveria ser treinado. Ah, mas eu tive uma ansiedade, eu tive uma depressão. Deus não vai querer isso de mim. Não, Deus não quer. Mas talvez a consequência do pecado que você cometeu trouxe essa situação para a sua vida. Ou talvez você nem cometeu pecado, mas você guardou algum sentimento que não deveria ser guardado. E aí você precisa se libertar desse sentimento. Você precisa deixar seu coração ser limpo, sua mente ser renovada. Porque quando a gente deixa a nossa mente ser renovada, a gente libera esse sentimento negativo. E aí você vai se libertar do luto, da prisão, da angústia, da solidão. Você vai se libertar
Ui, desculpa, gente. Caiu aqui eu batendo na mesa e ia virando aqui o, o suporte do celular. Enfim, então, quando a gente deixa que nosso coração seja limpo, a gente consegue se libertar dessas prisões. E são muitas. Existe escassez, existe não merecimento, existe procrastinação, existe medo. Enfim, são tantos que vão gerando amargura em nosso coração. Então, sei quanto é difícil ser aprisionado e ser lançado em um mar de amargura, o qual se enraiza em nossa alma e resiste quando nos esforçamos para retirá-la. Isso é verdade, é muito difícil. Por quê? Porque se você permitiu entrar, ela vai se enraizar e cada vez vai ficar mais lá impregnado. Pensa numa dor. Qual foi a sua maior dor? Se você deixa ela enraizar e ficar lá guardado, vai ser cada vez mais difícil sair. Por isso, se vier uma dor, faz 5, 4, 3, 2, 1 e libera. Vai cuidar da sua vida, isso é a verdade. Porque se você ficar guardando aquilo, você vai começar a levar para a boca. E depois que leva para a boca, em vez de você abençoar, você vai também começar a amaldiçoar. E aí, em vez de você só carregar aquilo para si, você ainda vai levar para os outros. Então, comece a se abençoar para abençoar. Se você tem uma dor, comece a dizer hoje, eu não tenho mais essa dor. E começa a mudar a frequência dessa dor para uma frequência positiva. Ah, você acha que você não fala bem? Para de dizer isso. Diz eu falo bem. Ah, eu estou doente. Não, diga eu estou curado. Eu já estou curado. Ah, eu estou triste. Show. A partir desse momento eu estou feliz. Começa a profetizar com a tua boca o que tu quer para você. Porque quando você profetiza, as coisas vão acontecer. Aí o autor do livro ainda diz assim, ele teve um pai alcoólatra, teve muito sofrimento durante a infância, a mãe falava mal do pai, e isso foi o que? Sendo guardado no coração dele por muitos anos. Aí imagina a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor do alcoolismo, a dor que ficou guardada em amargura no autor deste livro. Mas quando ele entendeu que ele precisava se libertar disso, porque assim ele não ia conseguir seguir a vida dele, ele achou a chave. E a chave é o que? É Jesus. A palavra de Deus. Então a gente precisa buscar na palavra. A gente precisa orar mais. A gente precisa dizer ao Senhor, Deus, trata a minha dor. Porque a gente sempre vai ter uma dor, seja uma maior, uma menor. O que a gente não pode viver é nesta dor. A gente precisa pedir libertação ao Senhor. E o Senhor vai liberar o seu coração. Aí ele continua dizendo, certo dia, porém, um encontro com o amor de Jesus me transformou completamente. E isso é a chave que faz transformar a dor de qualquer um. É se encontrar com o Pai, com a sua espiritualidade. Não estou falando de religião, estou falando da palavra de Deus. Então, quando você se encontra com o Pai, a sua dor fica para trás. Não adianta você procurar a melhora da sua dor em dinheiro. Não adianta você procurar a melhora da sua dor apenas no médico. É preciso ter médico, é preciso de nutricionista, é. Mas sem Deus, nada vai resolver. Porque até o médico quem dá a sabedoria, até o nutricionista quem dá a sabedoria é Deus. Aí ainda eu vou mais. E quando é uma dor espiritual?
Então é preciso buscar a sua espiritualidade. É preciso você ter foco onde você precisa tratar. É preciso você analisar o que você precisa entregar na mão do Senhor. Porque muitas vezes, a gente não está conseguindo seguir, prosperar, alcançar voos mais altos, porque a gente está preso naquela situação. E eu não estou falando para você que é fácil, não. Porque às vezes você olha e diz, poxa, ele não tem nenhuma dor. Talvez eu passei por muitas dores também, pessoal. Dores até que você olhava e iria dizer, não vou passar. Mas quando a gente tem a certeza de uma espiritualidade, de um algo maior, quando a gente se liga poderosamente a esse algo maior, a gente passa a ter força, uma força sobrenatural que nem a gente consegue entender. E aí o tempo vai passando, as coisas vão se ajustando e Deus vai começando mostrando um caminho para a nossa vida. Mas para isso a gente precisa o quê? Precisa se conectar com a nossa espiritualidade. Eu costumo sempre dizer essa frase: buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você busca a sua espiritualidade, você é liberado, tratado da dor, da amargura. Então, o livro ainda diz: esse amor, o amor de Deus, deu significado à minha existência. Né? O autor do livro diz, né, que ele passou a ter significado na vida quando ele encontrou-se com a espiritualidade, com algo maior, revelando que eu não era definido pela minha circunstância, mas que havia sido criado com um propósito maior. Então, quando a gente entende a palavra de Deus, quando a gente descobre o nosso eu, quando a gente começa a entender a nossa identidade, a gente não guarda mais a amargura de ninguém. Porque a gente vai ver que a gente é tão especial, a gente é tão amado, a gente é filho. E como filho, para que perder tempo com quem muitas vezes nem vale a pena? Ou perder tempo com quem está frustrado? Não. Ao contrário, a gente tem que olhar e dizer, eu sou filho amado. Eu sou abençoado. Eu sou rico. Eu sou próspero. E para ser rico e ser próspero não precisa ter dinheiro, não. A gente precisa apenas de ter o Senhor na nossa vida. Enfim, pessoal, então continuando. A graça de Jesus limpou completamente meu coração de todo sentimento ruim relacionado a meu pai. O autor do livro diz. Encheu ele de paz e alegria e impulsionou para um novo destino. E essa é a minha história também, não a questão do pai. Graças a Deus eu tenho um pai muito abençoado. Tenho pais assim que eu tenho que agradecer todo dia a Deus por eles. Mas eu passei também por muitas circunstâncias na minha vida, pessoal. Muito pesada, muito difícil. Mas eu sempre tive a graça de Deus na minha vida, igual o autor deste livro. E foi isso, essas dores que me impulsionaram para o meu destino, que mostraram o meu caminho. Então, começa a refletir qual a sua maior dor, quais foram as dores que você passou. Elas vão lhe levar para o seu destino. E vai ser um destino profético, um destino de vitória, um destino no qual você vai abençoar o outro. E quanto mais você abençoar o outro, mais você vai ser abençoado. Pergunte ao Senhor. Pergunte. Por que dessa dor que talvez você tenha hoje? Mas saia dela. Não fique na dor. Abençoe aquele que teve a sua dor. E aí você vai ser curado.
O livro ainda diz mais: não permita que a amargura cresça no seu coração. Aquilo que eu acabei de falar. Não deixa essa amargura crescer. Não, libera. Faz 5, 4, 3, 2, 1 e tchau. Vamos cuidar da nossa vida. Vamos seguir em frente. Deixa a amargura, deixa a dor, deixa a depressão, deixa a ansiedade. Deixa tudo para trás e segue. Se reequilibra. Não é igual o projeto. Você não entrou no projeto ainda, ainda está lá aberto. Né? O valor aumentou. Mas você ainda pode continuar reequilibrando sua vida. Mas também não quiser entrar no projeto, tem problema não. Fica aqui na live, no gratuito, toda noite. E vem reequilibrar a vida todos os dias, aprendendo um pouco mais de Deus. E quando a gente segue buscando a espiritualidade, quando a gente segue lendo a palavra de Deus, quando a gente segue amando ao próximo, quando a gente segue transbordando, mesmo apesar da nossa dor, a nossa dor vai sumir, que a gente nem vai olhar e vai dizer, cadê a dor? Porque você vai estar tão ocupado em abençoar o outro, que você não vai ter tempo de lembrar da dor. Ok? Aí diz mais: seja honesto com Deus. Olhe para o seu interior e reconheça qual a área está em ruínas e precisa urgentemente de um encontro com Deus, com a maravilhosa e salvadora graça de Jesus. Porque a amargura escraviza, mas o amor de Deus liberta. Você quer ser liberto neste dia, nesta noite? Peça ao Senhor, busca o Senhor. É Ele que reequilibra, é Ele que dá força, é Ele que mostra teu caminho, é Ele que te dá um destino profético apesar da dor, e Ele que cura essa dor. A gente precisa de um nutricionista, a gente precisa de um médico, a gente precisa de um terapeuta, a gente precisa de um mentor, precisa, porque é eles que vão nos fortalecer no momento da dor. Mas quando a gente entende que a espiritualidade, que a palavra de Deus é o foco para a nossa cura, para a nossa transformação, e quando a gente deixa que a palavra de Deus mude a nossa mentalidade, quando a gente deixa que a palavra de Deus transforme nosso coração, e quando a gente deixa que essa transformação chegue na vida do outro, a gente vai ser liberto da amargura e da dor. Então peça ao Senhor que Ele transforme, que Ele trate, que Ele cure, que Ele te liberte dessas prisões. Como a gente já falou lá no começo, a procrastinação, o medo, a dor, a amargura. Porque não adianta a gente guardar nenhum mal do outro. Deixa que cada um guarde o que é seu. Não carrega peso de ninguém. Libera os pesos. Porque quando a gente libera o peso do outro, a gente vai se tornar mais leve. Aprende a dizer não. Quando a gente começa a dizer não, é não. Deixa que o outro carregue o peso dele. Talvez vai chatear, vai, não brigue. Seja sábio ou sábia. Mas carregue o seu peso. Porque quando você carregar o seu peso, esse peso vai se tornar leve. E aí, se tornando leve, você não vai ter mais amargura. Você vai aprender a cuidar da sua vida. E aí, você estando bem, você vai começar a cuidar da dor do outro. E aí, é o outro que você deu não, você vai poder ajudar. Mas como é que duas pessoas que estão carregando muito peso conseguem se ajudar? Só Deus. Então, busque primeiro você se curar, você se reequilibrar, se libere dos pesos, se libere da amargura. Tenha uma vida nova, faça tudo novo. E deixe que Deus
cure o seu coração. Eu não poderia terminar essa live orando, deixando de orar por cada um de vocês, orar pela minha vida e orar por cada um que vai passar nessa live. Vamos fazer um boot agradecendo ao Senhor e determinando, né, na frequência positiva que nós estamos liberando nesta noite todo e qualquer peso, toda e qualquer amargura. Senhor, queremos te agradecer por cada pessoa que está passando nessa live, no ao vivo ou no gravado. Eu não sei o peso da vida de cada um, mas tu conhece, Pai. Eu não sei qual a prisão emocional, física ou espiritual de cada um. Eu não sei. Só sei as minhas, Senhor. Mas eu sei que tu é poderoso para que nesta noite toda e qualquer prisão, todo e qualquer peso seja quebrado, seja repreendido em teu nome santo, meu Deus. Que possamos ter a partir de hoje uma frequência positiva, que nossa boca seja usada para abençoar. Que nossa mente seja transformada e liberta de toda amargura. E que todo peso que possa estar no nosso coração possa sair. E que nosso coração, que nossa mente se torne leve. Leve. E com a mente leve, a gente possa ser transformado para abençoar o outro. É o que eu determino nesta noite para cada um que aqui chegou nessa live, Deus. Nos abençoa. Somos gratos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Enfim, pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês, me abençoe. E que possamos ser libertos de todo e qualquer peso, de toda e qualquer prisão, de toda e qualquer amargura. E que possamos ser leves, abençoados, transbordantes no Senhor. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima live. Amém. Tchau, minha gente. Deus te abençoe. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando.